Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Bom, diante do quadro em que a gente se encontra, nós então estaremos fazendo as nossas aulas, aulas gravadas, onde a gente vai postar então aí no Moodle, para que vocês consigam nos acompanhar, tá ok? A gente sabe então dos cuidados que nós devemos já tomar a respeito do coronavírus, né? Esse isolamento social que está acontecendo, ele é de extrema importância, tá, para o controle dessa doença. Então é importante que a gente permaneça nas nossas casas, mas sem descuidar também dos nossos estudos e do nosso conhecimento. Tá joia? Então, para hoje, nós iremos abordar o assunto de intraempreendedorismo, certo? Essa é uma palavra que não é recente, né? Ela já vem aí praticamente ao longo de 40 anos sendo usada, desde o surgimento, né, desse termo intraempreendedorismo. Então, esse termo intraempreendedorismo, ele surgiu, né, através então do empreendedor e escritor Gifford Pinchot III. Né? Esse é o nome aí do rapaz que aparece aí na foto, certo? Esse termo, então, ele surgiu lá em 1978, onde ele foi usado pela primeira vez, né? Onde que o Gifford, com a sua esposa, né, eles estavam escrevendo, então, um artigo para ser publicado, e eles resolveram, então, usar esse termo de intraempreendedorismo, certo? Eles estavam frequentando, então, a escola para empresários lá de Nova York e realizaram esse artigo para ser exposto e publicado para a aquisição do seu conhecimento, ok? Bom, então, propriamente dito, o que é o intraempreendedorismo? Ele é um ato de empreender, então, dentro dos limites de uma organização já existente. Né? Nós sabemos que o empreendedorismo em si é uma prática onde que se busca a frequente renovação, né, a frequente inovação em termos de empresa, de novos produtos, novos serviços, mas que parte também do zero, ou seja, de você criar uma empresa que ainda não existe e a partir dessa empresa, então, buscar o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O intraempreendedorismo ele vem em paralelo com a questão do empreendedorismo, tá? Ele tem praticamente as mesmas bases, né, os mesmos objetivos, mas o que diferencia então empreendedorismo de intraempreendedorismo é justamente o ambiente onde ele é praticado, certo? Então, como a gente já viu, o intraempreendedorismo ele é praticado no interior das empresas, né? Dentro do ambiente de trabalho de cada colaborador, ok? Seguindo então, né? Eu trouxe aqui uma pergunta. Então aí vocês podem perguntar para a gente, né? E tem como você praticar o intraempreendedorismo? E a resposta que a gente traz é que sim, né? Mas para que a gente possa entender o intraempreendedorismo de forma mais dinâmica, a gente precisa entender antes algumas coisas mais importantes para que a gente possa então seguir nesse caminho, né? O caminho aí da aquisição do conhecimento do intraempreendedorismo, né? Abordar esse assunto, saber de forma prática, então, o que vem a ser o intraempreendedorismo, ok? Bom, então a gente precisa levantar essas questões aí. O que é o intraempreendedorismo? Como se tornar um intraempreendedor? Conceitos e definições sobre o assunto, né, sobre o intraempreendedorismo, e como incentivar o intraempreendedorismo na empresa aonde você trabalha. Então, partindo do princípio onde que nós já colocamos o que vem a ser o intraempreendedorismo, né, que é você empreender a partir de uma empresa que já existe, né, com toda a sua estrutura física, né, com toda a sua estrutura de pessoal, né, de colaboradores. Então, o intraempreendedorismo ele vai sem dúvida nenhuma, buscar, na sua essência, a melhoria das empresas que já existem, certo? Então, partindo desse pressuposto, nós vamos
adiante, então, tratando desse tema, tá? Então, a gente vai abordar na sequência aí como se tornar um intraempreendedor. Bom, antes da gente começar no mundo do intraempreendedorismo, existem algumas perguntas essenciais que você, enquanto acadêmico, né, enquanto colaborador de empresa, precisa se fazer, tá certo? E essas perguntas, elas estão colocadas aí para vocês na tela, tá? Então, a primeira dessas perguntas é a seguinte: eu realmente quero intraempreender? Uma pergunta básica, mas de extrema importância, tá? Que vocês vão acompanhar na nossa sequência lógica de explanação. Vocês vão estar verificando realmente a importância dessa pergunta, tá? Na segunda pergunta, na empresa em que eu trabalho, atualmente eu teria espaço para isso, né? Ou seja, eu teria espaço para intraempreender na empresa onde eu trabalho hoje, na empresa a qual eu colaboro? E a terceira pergunta, o que eu preciso fazer para me tornar um intraempreendedor, né? Então, são questões básicas que precisam ser levantadas, abordadas, né? Suas respostas precisam ser refletidas para que a gente possa dar sequência aí na nossa aula, tá ok? Bom, as origens então do intraempreendedorismo, né, como a gente já citou aí no comecinho da aula, ela surgiu lá praticamente há 40 anos atrás, aonde que o empresário e escritor Gifford empregou o termo, né, intraempreendedorismo há aproximadamente 40 anos. Então, lá no ano de 1985, ele escreveu esse livro, que está aí com o título em inglês, em azul, tá? Mas, na tradução do livro, o título do livro, então, pela tradução literal, ficaria da seguinte forma: Intraempreendedor. Por que você não precisa sair da sua empresa para se tornar um empreendedor? Então, já praticamente 40 anos atrás, né, essa questão, que é tão atual ainda hoje, já vinha sido levantada pelo então empresário e escritor o Gifford. Tá? Uma das principais referências para o intraempreendedorismo no mundo é esse livro, né, que ele escreveu lá em 1985. Então, se alguém tiver interesse também, pode estar procurando por esse livro. Né? Ele existe em PDF, e-books, também existe o livro para comprar, né? Se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, tá? Saber de onde realmente, como que foi a construção desse termo intraempreendedorismo, certo? É importante a gente abordar que o termo intraempreendedorismo, ele surgiu, né, há 40 anos atrás, mas não a prática do intraempreendedorismo. Porque a prática, sem dúvida nenhuma, ela já vinha sendo abordada, né, aplicada em algumas empresas, até porque, né, para que isso se tornasse algo relevante, né, um ponto relevante a ser abordado, ela já teria que estar sendo aplicada dentro das empresas. Logicamente também que a gente entende que essa prática lá, 40, 50, 60 anos atrás, ela não era uma prática muito definida e nem muito aplicada dentro das empresas, tá certo? Bom, no cenário onde que o empresário, então, o Gifford, pensou, né, a respeito do intraempreendedorismo, ele é um cenário bastante diferente dos dias de hoje, tá certo? Na época, 40 anos atrás, as empresas, elas, podemos dizer que elas tinham assim, um perfil mais tradicional, né? Um perfil mais conservador de operar no mercado onde elas estavam inseridas. Então, era uma rotina mais pré-definida, uma hierarquia mais engessada, né? Que não permitia ter tanta flexibilidade entre cargos, entre pensamentos, né? Essa contribuição da parte do pensar das empresas lá de 40 anos atrás ficava mais a título de quem fazia parte da alta cúpula da empresa, né? Os gestores, presidentes, né? Conselhos administrativos e assim por diante. Tá? Então, nos dias de hoje, esse quadro ele não mudou muito.
O que a gente percebe por aí ainda é que as empresas estão bastante alinhadas ainda com o sistema tradicional, né? Então esta nova configuração de empresa, né, que se espera para os dias de hoje, ela ainda no Brasil não vem sendo muito praticada, tá certo? Então é o que a gente consegue observar por aí. Tenho certeza que vocês também, dentro dos postos de trabalho de vocês, dentro das posições que vocês ocupam nas empresas onde trabalham, podem perceber desta forma. Bom, ainda se falando, né, da origem do termo intraempreendedorismo, como o professor comentou, naquela época as empresas elas então davam pouca liberdade para os empreendedores, né? Não estavam dispostas a aceitar erros e arcar com eles, tá? Porque uma coisa é inerente do empreendedor, né? Uma coisa é inerente do empreendedorismo, que é a assunção de riscos, que é você assumir riscos de uma atividade econômica. E as empresas não estavam, então, naquela época, dispostas a colocar o seu capital em risco em função de uma nova ideia, em função de uma nova prática que fosse trazida por um colaborador, né, que quisesse colocar essa nova prática em ação. Então, as empresas elas tinham muito medo, né, de perder dinheiro com os possíveis erros que pudessem ser cometidos através de novas experiências, né, buscando novos produtos, novos serviços e assim por diante. Então, o que imperava realmente naquela época era o velho ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. A gente sabe que hoje em dia isso precisa ser diferente, tá? Então, esses dois posicionamentos que nós acabamos de colocar, né, que as empresas então não davam liberdade aos seus empreendedores e não estavam dispostas a aceitar, né, erros, riscos e arcar com isso tudo, esses dois posicionamentos eles são diretamente opostos às práticas de empresas inovadoras, como está destacado em vermelho aí na tela de vocês, né? Então, hoje em dia, as empresas que se dispõem a serem empresas inovadoras, elas precisam dar liberdade aos empreendedores que ela tem, né, no seu quadro de colaboradores, funcionários empreendedores, e também precisam estar dispostas a assumir riscos, né, e aceitar erros e também arcar com os erros e riscos, né, que serão inerentes a essa atividade. Invariavelmente, quando se busca novas práticas, aonde que se parte de algo que não tem uma base sólida ainda, erros irão acontecer, né? Equívocos irão acontecer. Isso é perfeitamente normal. Então não há como ser diferente, né, quando a gente busca trilhar em um novo caminho. Tá ok?